Como fica o direito à educação com o fechamento de uma escola? Nossa solidariedade à população da Vila Boa Vista. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A Rádio Noroeste FM, em reportagens bem recentes, vem divulgando a possibilidade e parece que a probabilidade do fechamento do turno noturno da escola Reverendo Professor José Carlos Nogueira, que fica lá na Boa Vista. Bom, fechamento de escolas, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, não é uma novidade e foi algo que se agravou bastante depois dos governos aqui tucanos, né, a partir da gestão Mário Covas, no início de 1995. E durante muito tempo foi usado um argumento, a então secretária Rose Neubauer, daquela época, usava um argumento que continuou sendo utilizado, nem sempre falado, mas continuou sendo utilizado, que é de uma economicidade. Então, se eu posso ter um número de alunos maior e com menos escolas e menos professores, eu estou, entre aspas, eu quero dizer aqui, economizando. Nós vimos, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo se tornou uma prática recorrente classes com um número de alunos muito alto e que havia uma reclamação, há ainda uma reclamação de muitos professores e professoras sobre a inadequação desse número exagerado, desse número excessivo de alunos por classe, gerando dificuldades para que o professor ou a professora possam acompanhar o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente nas suas atividades, na educação da escola. Enfim, tudo que tivesse o aluno como centro do processo, que é a ideia, inclusive, da escola integral, não esse projeto de escola de tempo integral que vem sendo vendido aí como uma grande solução, né, para os problemas da educação, não. A escola integral, onde o aluno é o centro de todo o processo, né, e que deve levar em consideração muitas questões que não estão dentro da escola. Onde esse aluno vive, como ele se alimenta, quais são os espaços de sociabilidade que ele tem além da escola, enfim, um conjunto de questões que não pode ser desconsiderado se de fato o aluno for o centro do processo educacional, do processo pedagógico. Infelizmente, essa lógica prevaleceu ao longo desses anos. Nós vimos em vários momentos, aliás, vimos aquele belíssimo movimento da juventude, de adolescentes e jovens de escolas estaduais ocupando as escolas, porque na época o governador Geraldo Alckmin pretendia fechar classes e escolas pelo estado inteiro. Nós tivemos mais de 200 escolas ocupadas com toda a legitimidade democrática por estudantes das escolas e gerou inclusive algo um pouco raro nesse estado, o governador Geraldo Alckmin derrotado por um movimento social, que foi aquele movimento das ocupações, inclusive provocando a queda do secretário da Educação. Mas, lamentavelmente, como nós dizíamos, essa lógica de fechamento, ela é uma lógica naturalizada. É incrível isso, mas naturalizada. Quando muitas pessoas diziam é mais importante abrir escolas do que presídios, aparentemente no estado de São Paulo esse pensamento não se consolidou, infelizmente. Vamos analisar as questões colocadas aí. Primeiro, questões do ponto de vista do método. A diretoria regional, né, toma uma decisão com base nos parâmetros definidos pela Secretaria Estadual da Educação. A Diretoria Regional de Ensino determina, então, um processo, segundo o próprio diretor da escola, tende a provocar o fechamento do turno noturno, do período noturno da escola Reverendo Professor José Carlos Nogueira, lá na Boa Vista. Bom, quanto ao método, a Constituição de 1988, essa
formidável conquista democrática, nós podemos dizer assim, em relação aos direitos, a muitos dos direitos sociais, estabelece a educação, no artigo 205, como um direito de todos, dever do Estado e da família. Bom, isso já é uma afirmação extremamente forte, né? Direito de todos, dever do Estado e da família. Bom, e os princípios do ensino, no artigo 206? Vejam lá, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse é o primeiro inciso, né? Aquilo que vem com o algarismo romano. Inciso primeiro, inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. E tem ainda, que é fundamental nessa discussão, o 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei. E ainda, não esquecendo, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Isso a Constituição afirma. Portanto, ela diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, gestão democrática do ensino público na forma da lei, além da garantia da continuidade desse processo educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que ela, de certa maneira, regulamenta parte daquilo que está na própria Constituição, reafirma, né, o dever da família e do Estado em relação à educação, e ela como um direito de todos, né, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, e nos princípios, no artigo 3º, esse que nós mencionamos anteriormente, artigo 2º, o artigo 3º vai retomar a questão dos princípios do ensino. E, de novo, o primeiro que está lá, o inciso primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? A gestão democrática está no 8º inciso, porque foram acrescentados outros princípios importantíssimos, como respeito à liberdade, apreço à tolerância, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, mas no 8º nós voltamos àquela questão: gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Pois bem, aqui nós vamos conversar sobre uma questão de método, antes de chegar no mérito. Segundo o relato das reportagens da Rádio Noroeste, a comunidade sequer foi consultada anteriormente a respeito dessa decisão de fechamento do turno noturno. A comunidade escolar, as pessoas que vivem naquela região. O que será que o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pensam a respeito de processo de gestão democrática do ensino público, né, de processo democrático de deliberação? Ou seja, uma instituição, a partir de uma tecnoburocracia, toma uma decisão e simplesmente comunica. Porque, segundo a própria reportagem, não há nenhuma garantia de que a posição que tem se manifestado na comunidade amplamente majoritária, contrária ao fechamento, será respeitada pela instituição do Estado, que é a gestora da educação. Então, no mérito, nós já temos um problema sério, uma afronta, um desrespeito aos princípios que são do ensino no Brasil, né? Bom, vamos conversar então sobre o mérito: fechar um turno noturno. A informação do diretor é que há uma demanda, uma baixa demanda, uma demanda insuficiente para a manutenção de um turno noturno. Caberia um questionamento, e me parece que a comunidade poderia fazer isso na reunião e com isso sustar esse processo anunciado de fechamento, parar esse processo, enquanto que essas questões não forem colocadas. Qual questão nos referimos? Quais os critérios para definir uma baixa demanda? Porque na matéria, uma das matérias da Rádio Noroeste, o diretor menciona que ficariam apenas, tirando o EJA, apenas 3 turmas do noturno. Apenas 3. Mas será que esse
3 turmas são, a gente pode falar apenas 3? Com essa qualificação, com esse juízo de valor? Será que isso é tão insignificante para manter um turno noturno de uma escola? Num país que até hoje convive com essa chaga maldita do analfabetismo e com uma educação que, infelizmente, para a maioria das filhas e dos filhos da classe trabalhadora não garante a qualidade, a ideia da universalização da educação, que é uma ideia fundamental do ponto de vista dos direitos humanos, não foi acompanhada da garantia da qualidade. E isso é um crime contra a juventude, contra a infância. Uma educação que não garantiu, e nós sabemos muito bem disso, os gestores da educação do Estado de São Paulo sabem disso, que foi uma ideia de universalização, como nós já falamos anteriormente, inspirada em valores econômicos. É mais barato ter 3 turmas de 50 alunos, 3 classes de 50 alunos, do que 5 classes de 30 alunos. O número de alunos é o mesmo, nós reduzimos de 5 para 3 e economizamos no número de professores necessários. Que bela lógica é essa? Então, é preciso saber que critérios são esses que estabelecem que uma demanda alta é baixa. E qual a relação da comunidade com a própria ideia dessa demanda alta ou baixa. Isso é correto, é aceitável que venha de cima para baixo de uma tecnoburocracia do Estado que não está ali naquela realidade, não está vivendo aquele processo, diferente do diretor. O diretor vive aquele processo. Agora, a diretoria regional de ensino vive talvez um pouquinho mais, está um pouco mais perto. E a Secretaria da Educação, a tecnoburocracia absolutamente distante dessa realidade. Ainda em relação, e nesse caso nós estamos aqui também falando da LDB e da Constituição, que é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Né? O que significa fechar? Vamos conversar sobre essa questão. Se fecha o noturno daquela escola, significa que todo mundo que estuda à noite por necessidades, em geral, na maioria, de trabalho, vai poder abrir mão dos seus trabalhos para estudar de dia? É essa a ideia? Será que alguém acredita nisso? Eu espero que não. Eu espero que a inteligência das pessoas não permita uma ideia tão estúpida. Mas nós temos uma possibilidade. Estas alunas, esses alunos que estudam na escola na Boa Vista, né, na escola Reverendo Professor José Carlos Nogueira, no período noturno, irão para o período noturno em outras escolas. Perguntas. Quais são as escolas mais próximas, né, da Boa Vista que tem turno noturno? Quais as condições em que esses jovens, esses adolescentes vão ter para isso? Isso foi pensado, isso foi considerado? Deslocamento, tempo, são a vida, isso faz parte da vida dessas pessoas. Não é aceitável que numa situação como essa a gente veja uma desconsideração, uma falta de consideração com algo que é fundamental. Quem são os estudantes, os alunos, que eles são o centro do processo educacional, não aquelas ideias que de algum momento são tratadas e trabalhadas por uma tecnoburocracia estatal. Então, é necessário, sim, que esse debate seja feito. E uma primeira providência, que seria fundamental que a Diretoria Regional de Ensino assumisse o compromisso, enquanto essas questões referentes à demanda, todos esses pontos que nós colocamos e outros que certamente a comunidade tem a colocar, que enquanto isso não for devidamente elucidado, explicado e debatido, não avance 1 milímetro num processo de fechamento do turno noturno da escola. Porque, em essência, é preciso dizer, o fechamento do turno noturno de uma escola, nessas condições, é uma afronta, uma agressão a um direito humano fundamental, que é o direito à educação. Portanto, nossa solidariedade à comunidade da Vila Boa Vista, à comunidade escolar da Escola Reverendo Professor José Carlos Nogueira, às professoras, professores, pais, mães, alunos, familiares, funcionários, enfim, aquelas que vivem o cotidiano da educação
naquele espaço, que deveriam ser minimamente respeitados pela Secretaria Estadual da Educação, pela Diretoria Regional de Ensino, numa decisão que tem tantas e graves consequências. Muito obrigado.